Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação com Portugal Studio. Vamos falar na nossa aula de hoje sobre operadores lógicos, também conhecidos como operadores booleanos. Bom, para que servem os operadores lógicos? São operadores que nos permitem trabalhar com mais de uma condição relacional numa mesma expressão, fazendo comparação entre essas condições. Os operadores que a gente vai estudar são os operadores e, ou e não. E esses operadores, assim como os operadores de comparação ou relacionais, eles também retornam valores lógicos. Afinal, são operadores lógicos, ou seja, eles retornam true ou false. E a diferença desses operadores para os de comparação é que esses operadores lógicos eles também recebem na entrada deles valores lógicos true ou false. Ou seja, os operandos também são valores lógicos. Vamos começar estudando rapidamente o operador lógico e. Aqui nós temos uma tabela que a gente chama de tabela verdade, que é um tipo de tabela que a gente utiliza para mostrar todas as condições de entrada e saída de um operador lógico. Então, essa é a tabela verdade para o operador lógico e, com duas condições sendo avaliadas e retornando um resultado. No caso, o operador lógico e, ele pode trabalhar com mais de duas condições, você pode encadeá-las. E o resultado, como você está vendo, ele somente será o valor lógico verdadeiro se todas as condições testadas pelo operador, se todos os operandos, também forem verdadeiros. Se um dos operandos ou uma das condições de entrada for um valor falso, o resultado já será falso. Então, por exemplo, se eu tiver aqui as variáveis a, b e c e atribuir o valor falso para a, verdadeiro para b, ao fazer A e B, que é uma expressão lógica, significa valor de A, operador lógico E, valor de B. Qual será o resultado que vai ser armazenado em C? Então, falso e verdadeiro, como a gente vê na tabela verdade, tem como resultado falso. Muito legal. Você deve estar se perguntando, tá, mas para que serve isso? Isso aqui a gente usa muito associado a estruturas de decisão condicional, como o C, para determinar o que vai acontecer na sequência do programa, analisando-se condições lógicas variadas. E a gente vai usar bastante isso nas aulas daqui para frente, inclusive. Vejamos o outro operador lógico, que é o operador OU. Temos aqui a tabela verdade dele, e veja que a tabela verdade é mais ou menos o inverso da tabela do operador lógico E. Então aqui a gente tem o resultado sendo falso apenas quando todas as condições de entrada, ou seja, todos os operandos, forem falsos também. Se um deles for verdadeiro, o resultado já será verdadeiro. É como se você pudesse escolher verdadeiro ou falso. Eu sempre vou escolher o verdadeiro. Quando ambas as condições forem falsas, não tem escolha, o resultado será falso. Então, no nosso mesmo exemplo, variáveis a, b e c. Se eu atribuir falso a A e verdadeiro a B, qual será o resultado da expressão A ou B? Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Então, o valor da variável C será igual a verdadeiro, ou true em inglês. E, finalmente, o operador lógico não. Esse é um operador um pouquinho diferente. Como você está vendo, ele só tem um valor de entrada, uma condição de entrada ou um operando. E a saída é sempre o inverso dessa entrada. Então a gente chama esse operador lógico de operador inversor, porque ele inverte um valor lógico. E ele também é um operador unário, porque ele trabalha com apenas um valor de entrada. Então ele analisa esse valor e o resultado é sempre o inverso dele. Então se A for verdadeiro e eu tentar armazenar em B não A, é assim que a gente escreve a expressão, qual será o valor de B? Será o inverso de verdadeiro, que é falso, assim como o inverso de falso é verdadeiro. Muito bem, essa é a parte teórica dos operadores lógicos e ou e não. Vamos fazer um problema de exemplo agora no Portugal Studio para entender melhor como é que funciona isto. Estou aqui no Portugal Studio e vou criar um programinha para a gente estudar um pouco melhor os operadores lógicos. Meu programinha vai ser o seguinte. Eu vou declarar três variáveis, já vou declarar aqui em cima, três variáveis do tipo caractere. Então, caractere, que você já sabe, é um tipo de variável usada para armazenar um caractere único, uma letra do teclado, por exemplo. Elas serão J1, J2 e J3. E por que eu chamei de J e por que são três? Essas variáveis elas vão simbolizar o estado lógico, ou estado, de janelas. Então vamos supor que eu queira criar uma aplicaçãozinha
para controlar um sisteminha de automação ou um sistema de alarme dentro de uma residência que vai verificar o estado das minhas janelas. Janela do quarto, janela da cozinha, janela da sala, por exemplo. Então eu chamei de J1, J2, J3. E o programinha ele vai me retornar valores lógicos dependendo da janela estar aberta ou não. Então eu posso ter, por exemplo, sensores acoplados a essas janelas, conectados a um sistema eletrônico, e quando o sensor é ativado, a janela está aberta. Quando ele não está ativado, a janela está fechada. E assim eu consigo controlar o meu ambiente sabendo se a janela foi aberta ou não. É um sistema de segurança. Para isso eu vou precisar também de uma variável do tipo lógico, que eu vou chamar de estado, para armazenar o estado das janelas. E isso é o suficiente em termos de variáveis. Agora eu vou codificar o programa em si. Bom, para ir mais rápido e a gente não perder muito tempo, eu simplesmente vou atribuir direto aqui no código os valores para a janela. Eu vou estabelecer o seguinte: letra F significa janela fechada, letra A, janela aberta. Então vamos supor que lá o meu sensor que está conectado na janela está mandando esses caracteres. F dizendo que ela está fechada, A dizendo que ela foi aberta. Então vamos supor que a primeira janela está fechada, a segunda janela está fechada também, e a terceira janela está, bom, tudo fechado para começar. As 3 janelas fechadas. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero saber se alguma das janelas está aberta, ou melhor ainda, se a primeira janela está aberta. Vamos supor que J1 seja a janela da sala. Quero saber se a janela da sala está aberta. Então eu vou colocar uma mensagem aqui com escreva. Janela 01 aberta. Aberta. Vou consertar aqui. Bom, se ela estiver aberta, então ele vai mostrar true ou false, verdadeiro ou falso na tela. E para isso, basta a gente fazer uma pergunta. J1, janela 1 igual a A. A gente estabeleceu que A significa aberta. Então, se o valor da variável J1 for igual a A, deve aparecer uma mensagem dizendo que ela está aberta. Vou executar para a gente testar. Vamos lá. Ó, janela 1 aberta? Falso. Realmente, ela está fechada. Olha a letra F de fechado aqui. Tá? Bom, se eu colocar o A aqui e executar o programa, ele vai dizer para mim que a janela está aberta assim, ó, verdadeiro, a janela está aberta, o sensor está disparado ali dizendo que a janela está aberta. Ok. Vamos supor agora que eu quisesse verificar se alguma dessas 3 janelas está aberta. Não só a primeira, mas se qualquer uma delas está aberta. Então, alguém pode tentar entrar na minha casa pela sala ou pelo quarto, por exemplo. Então, eu quero saber se alguma janela foi aberta. Vou usar minha variável estado para armazenar, para receber o retorno de J1 igual a A, ou seja, estou perguntando se a primeira janela está aberta. Aqui eu estou usando um operador relacional que você já sabe, da aula passada. Ele retorna valor lógico. E esse valor lógico eu vou utilizar juntamente com o operador OU para verificar se a janela 2 está aberta. E, como eu mostrei agora há pouco, a gente pode ter várias condições de entrada. Então eu posso colocar outro OU aqui. Ou J3 igual a A. Então, o estado ele vai ter um valor verdadeiro ou falso que vai depender do retorno dessa expressão lógica inteira aqui. Se isso for verdadeiro, ou se isso for verdadeiro, ou se isso for verdadeiro, qualquer um dos 3 que for verdadeiro, estado será verdadeiro, ou seja, eu terei alguma janela aberta. E vou exibir na tela uma mensagem para indicar isso. Então, escreva, vamos lá, vou pular uma linha, alguma janela aberta, e aí eu concateno com o conteúdo da variável estado. Beleza. Vamos testar. Executo. Alguma janela aberta? True. Sim. Tem alguma janela que está aberta, sim. Beleza. Não sei qual. Na verdade eu sei, a janela 1 que está aberta por causa da instrução anterior, mas se eu não tivesse a instrução anterior eu não saberia qual. Só saberia que tem sim uma janela aberta. Agora, se as 3 estiverem fechadas e eu executar, ele vai dizer alguma janela aberta? Falso. Por quê? Falso ou falso ou falso retorna falso de acordo com a tabela verdade que a gente acabou de ver. Mas se qualquer uma delas estiver aberta, o operador lógico ou retorna true. Então tá lá, true, que é verdadeiro, né? Ele mostra como true aqui na saída do Portugal Studio.
Beleza. Vamos supor que eu tenho um alarme conectado aqui. Quero saber se esse alarme está desligado. Desligado, ou seja, se ele não foi acionado. Então eu posso fazer o seguinte, mais uma mensagem, escreva, aí a gente coloca alguma coisa do tipo alarme desligado. O alarme está desligado? Como é que eu sei quando o alarme está desligado? O alarme está desligado quando nenhuma das janelas estiver aberta. Está fechada, o alarme não está disparado. Mas se uma das janelas for aberta, o alarme dispara. Se alguma das janelas for aberta, a variável estado terá o valor verdadeiro, true. E aí, para saber se o alarme está desligado, basta inverter esse estado lógico. Ou seja, basta eu colocar aqui um não estado. Quando aqui for verdadeiro, aqui vai ser falso. Quando aqui for falso, aqui vai ser verdadeiro. Ou seja, quando o estado for falso, significa que não tem nenhuma janela aberta. Certo? Então o alarme está desligado, portanto não estado. Falso fica verdadeiro, alarme desligado, verdadeiro, não está ativo. Então, se eu executar, ele vai dizer alarme desligado, falso. Ou seja, o alarme está disparando. Então, esse é o uso do operador não. A gente usa quando a gente precisa inverter um estado lógico. Digamos que o meu circuito eletrônico precise dessa instrução para poder ser acionado. Agora, e se eu quiser saber se todas as janelas estão abertas? Não apenas se uma delas está aberta. Bom, aí eu posso utilizar uma instrução parecida com esta daqui, porém, em vez do operador OU, eu coloco o operador E. E aí, lembrando da tabela verdade, o operador E só retorna verdadeiro ou true quando todas as condições de entrada também forem verdadeiras. Então, isso aqui tem que ser verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro para a variável estado agora, nesse ponto do programa, ter o valor verdadeiro, ou seja, todas as janelas abertas. Se uma delas não estiver aberta, o que vai acontecer é que estado será falso. E aí a gente coloca uma mensagem. Escreva, vou para a linha de baixo, todas as janelas abertas. Será que todas estão abertas? Vamos concatenar com o conteúdo de estado. E agora a gente executa. Todas as janelas abertas? Falso. Tem alguma janela aberta? True. Então, sim, tem alguma janela que está aberta. Verdade. Mas não são todas. Agora, e se eu abrisse todas? A e A. Executo o programa. E olha que interessante. A primeira janela está aberta? Sim. Tem alguma aberta? Sim. O alarme está desligado? Não, ele está disparando. Todas as janelas estão abertas? Sim, true. Perfeito. Então agora, como todas as entradas do operador E são verdadeiras, são true, o resultado também é true. E se todas as janelas estiverem fechadas, para a gente encerrar, FFF, eu executo o meu código. A primeira janela está aberta? Falso. Tem alguma aberta? Falso. O alarme está desligado? Sim, está desligado. Todas as janelas estão abertas? Falso também. Se não tem nenhuma aberta, todas não estão abertas. Legal? Então, essa é a ideia do uso dos operadores lógicos. Veja que isso aqui é uma aplicação bem prática. Eu poderia realmente pegar um microcontrolador, um sisteminha eletrônico e colocar um programinha desse tipo dentro dele para controlar sensores que eu coloco na minha casa, para valer, né, num sisteminha de automação. Mas a gente usa muito isso em programação em geral. E a gente vai trabalhar bastante com esses operadores lógicos mais para frente, quando trabalharmos com os condicionais, porque é lá dentro que a gente costuma fazer a maior parte dos testes lógicos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!